Vamos falar um pouquinho sobre a base do tape? Bom, a colocação da bandagem elástica adesiva, funcional, ela depende da combinação de algumas variáveis. A gente tem que saber escolher a bandagem, se a gente quer uma bandagem biomecânica, uma bandagem funcional, a gente já falou sobre isso. A gente também tem que pensar qual é a largura de bandagem que nós vamos utilizar para aquela área que nós vamos tratar. E uma outra questão é a forma. Então, a forma de bandagem que nós vamos cortar, ela é definida na literatura e algumas coisas vêm surgindo. Então, é importante que a gente saiba todas as formas que existem e estão sendo usadas. Então, essa forma, que é a forma única, aqui a gente tem a fita inteira, mas poderia ser metade ou poderia ser um quarto da fita, é o que a gente chama de corte em I, tá bom? Essa aqui, ó, é o corte em Y, é quando a gente tem dois braços ou duas pernas de bandagem para fazer o que a gente deseja. Tem um objetivo específico, isso também. Outra forma de cortar a bandagem é quando a gente corta em X, ó, e essa bandagem tem uma função também específica de colocação. Cada corte tem a sua função específica. Esse é um formato bem visto por aí, que são os polvos, né? Ó, a gente brinca que é polvo, mas também a gente pode chamar de corte fan ou corte em leque, isso tá na literatura. Ela tem várias utilidades e a gente pode aplicar. Esse aqui é o web, e o web hoje ele é mais visto com a nova técnica que está sendo apresentada pela Kinésio, que é a EDF, epiderme, derme e fáscia. Então, na verdade, são dois fãs unidos, né? A gente não faz a separação das pernas. A outra forma que a gente vê por aí é o basket. Já existem questionamentos das próprias pessoas que criaram o basket, a sua função real no trabalho com a bandagem elástica. Esse é o donuts, que a gente aplica na maior parte das vezes como proteção sobre uma outra colocação que a gente tenha feito. E tem surgido por aí a colocação em teia, que a gente não vai conseguir ver assim fechada, mas é uma colocação muito voltada para flacidez dérmica. E aí, não é só essa questão de quais são os formatos, né? A gente tem que pensar que a bandagem, ela depende também de quanto a gente vai fazer de tensão nessa bandagem, né? Tensão e tração são dois valores que se complicam um pouco, mas o que a gente tem que entender é se eu vou esticar para colocar ou se eu não vou esticar para colocar. E se eu vou esticar para colocar, quanto que eu vou esticar para colocar? O que é uma coisa meio empírica, apesar de já existirem possibilidades de cálculos, né? Ou da gente falar em pouca tensão, média tensão ou muita tensão. Então, o que acontece é que eu não posso pensar em colocar bandagem porque eu vi colado assim e vou colar igual. Porque eu não sei qual foi o objetivo, qual foi a tensão que foi aplicada ali naquela fotografia que está estático. Então, são todos esses detalhes, são todos esses meandros que fazem com que a técnica seja tão complexa, seja uma técnica tão cheia de nuances e que é muito operador dependente, ou seja, depende muito da sensibilidade do profissional, da formação e da expertise que esse profissional tem para fazer as escolhas na hora das colocações. Fora isso que eu falei de corte e tensão, a gente ainda tem outras coisas importantes que são os vetores de ação da colocação do tape, mas nós vamos falar isso no outro vídeo, tá bom?